Boa tarde, pessoal. Estou aqui na companhia do meu amigo Luiz. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Lu, boa tarde, pessoal. Eu e o Luiz estamos aqui, gente, para gravar mais um evangelho para nós, né? Desejo que todos estejam bem, com saúde, em paz. Domingo bonito hoje, né, Lu? Muito, muito bonito. E é uma honra estar aqui com você, aqui fazendo esse evangelho aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Lu, você já votou? Já votei hoje de manhã, foi bem tranquilo. Eu também votei bem. Eu fui mais ou menos. Eu fui na escola errada, Lu. Na escola antiga, né? Eu fui lá no Grajaú e minha escola era outra. Aí eu tive que ir em duas, mas eu consegui. Deu certo. É isso aí, né? Tomara que essas eleições sejam muito boas para nós, né, Lu? Exatamente, né? As pessoas possam ter aí uma reflexão do que está passando, né? Das coisas que a gente está vivendo aí, não só aqui, mas no mundo todo, né? E a gente possa estar acertando aí num candidato aí que possa, pelo menos, não ter o mesmo tipo de pensamento, né? Que Deus abençoe, né? E que quem for eleito também faça essa conexão com Deus para trabalhar pelo povo, né, Lu? Exatamente, trabalhar pelo povo. Então vamos lá, gente. Nosso assunto hoje está no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A gente vai falar sobre a caridade material e a caridade moral, o item 10. Então, nós pedimos que os nossos anjos da guarda nos intuam, né, nessa atividade, que esse evangelho sirva, né, para nortear a nossa semana que está começando, para a gente sempre lembrar do que a gente está fazendo aqui nesse planeta, né, Lu? Uhum. Qual o caminho para a gente fazer direito. Então, vamos lá, Lu? Vamos lá. Eu vou começar a leitura, tá? Tá bom. Essa mensagem, ela é assinada por um espírito protetor, foi dada em Lyon, 1860. E ela começa assim: Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelos desesperos e pelas privações, que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temei repetir frequentemente essas doces palavras, que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, fareis delas verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Lu, vamos comentar até aqui? Vamos. Você começa? Começo sim. Primeiro, assim, é importante a gente estar vendo aqui, nessa narrativa aqui do Espírito, que ele era como nós, né? Ele era como nós,
sedento de conhecimento. Ele é uma pessoa que não tinha essa habilidade que ele tem hoje de fazer a caridade, né? E aí ele dá alguns exemplos aqui de que tipos de caridade que a gente pode fazer, que inclusive é o que inicia o texto, né? Que é a caridade material e a caridade moral. Uma complementa a outra, né? A gente precisa estar fazendo as duas, não é uma que sobrepõe a outra, mas sim o conjunto de caridade, né? E aí que no início do texto ele fala assim, como que eu posso fazer caridade? Olha, existem várias maneiras, né? O importante que a gente possa estar vendo aqui, né, nesse texto, que tipo de caridade que eu posso estar fazendo na hora, quando surge a oportunidade, quando surge o momento. Essa é uma caridade material, que aquela pessoa está precisando, ou é uma caridade moral, né? É uma prece, é um afago, é um carinho, é um ato de amor. Então, eu preciso ter essa percepção do que aquela pessoa precisa e ter a vontade de fazer, sentir a dor, principalmente, sentir a dor dele e aí, então, poder agir nesse ato de caridade, ou ela sendo material ou ela sendo moral. Exatamente, Lu. Então, assim, sempre que a gente fala em caridade, o primeiro pensamento que a gente tem é um prato de comida, 1 quilo de arroz, né? Sei lá, R$2, R$5, né? Moedas, a gente pensa em coisas. E aí o evangelho começa com a pergunta, né? Se falta para mim, se eu não tenho nem o necessário, como que eu vou ajudar o outro? Sim. E aí o Espírito Protetor fala, pera, né? A caridade é mais do que isso, né? Ela pode ser feita em pensamentos, em palavras e em ações, né? E todo mundo pode pensar, todo mundo pode falar ou pode fazer alguma coisa, né, Lu? Exatamente. Até dando um exemplo, e aí a gente vem para dentro da família principalmente, né? Como a gente está no mesmo nível, então a gente erra, acerta, nós temos pessoas que, não vou dizer perfeitas, mas que têm uma compreensão melhor e outras não, né? Então a gente tem ali uma afinidade com algumas pessoas e outras não, nós até dentro da família, né? E aí você pega assim, a partir do momento que você pensa, o que eu posso fazer para me poder entender aquela pessoa que eu não tenho uma certa afinidade, você já está fazendo uma caridade com ela. Porque você parte do princípio de que eu preciso pensar em alguma coisa para me ter uma certa afinidade com aquela pessoa, porque ela tem aquele problema. Então, esse tipo de pensamento que você já tem, você já está fazendo um ato de caridade. É verdade, Lu. É muito comum, Lu, a gente achar motivos para não gostar das pessoas, né? Com facilidade, a gente fala, não gostei por causa disso. Não gostei por causa daquilo. E aí, a gente tem que achar motivos para gostar, né? Então, assim, se a pessoa é muito diferente de você, puxa uma conversa, de repente, ela gosta do mesmo estilo de música que você, né? De repente, ela lê um livro que ela gostou e você também. Então, a gente, em vez de ficar vendo o defeito, a diferença, a gente precisa dar uma procurada no que nos une, né, Lu? Exatamente, até porque esse pode ser algo que a gente identifica na pessoa, porque ela está nessa condição evolutiva, nessa condição espiritual, ou ela não teve as oportunidades que nós tivemos, ou estamos tendo aqui, até falando do Evangelho em si. Então, eu ter esse ato de caridade com ela, de compreender o momento dela, já é significativo, né? Então, eu posso usar de paciência, de tolerância, para poder ter um diálogo com ela. Pode ser que não é ainda o suficiente, ela não mude, ela continue agindo da mesma forma, mas a mudança é minha. A mudança de atitude, a mudança de postura e a benesse vai ser para mim. É verdade. Quando a gente faz caridade,
É claro que a gente está ajudando o outro, mas quem está realizando a ação é a gente, né? Então, essa boa vontade diante das outras pessoas, diante das situações, já facilita muito a nossa caminhada, né, Lu? Então, assim, né, sei lá, eu tenho que trabalhar com uma pessoa que não está rolando, ela é muito chata, ela fala assim, ela fala assado. Mas se você tem que trabalhar com ela, então pera, olha de novo. Será que essa pessoa só é chata? Ela não tem nada de bom, né? Então essa boa vontade de falar, vamos procurar mais, né? A gente acha, quando a gente procura, a gente encontra, né? Motivos para ser mais fraternos, né? Para sermos mais tolerantes uns com os outros. E aquilo, ele falou assim, ó, então, a caridade pelo pensamento, ele deu como exemplo a prece. A gente sempre pode fazer uma prece por outra pessoa, sempre, né? Essa pessoa, ela pode ser, ela pode estar perto, longe, encarnada, desencarnada, ela pode ser seu amigo, seu inimigo. A prece sempre é um recurso, né, Lu? É. E aí vale a ter uma atenção, né? Do que a gente falou no início. É um recurso, né? E você tem até, de repente, da situação que você está, aonde você está, aonde a outra pessoa está, a prece realmente é uma alternativa de você fazer uma caridade com a pessoa. Porém, ela não é a única, né? Então, a gente tem que vigiar muito essa questão de eu não posso fazer somente uma caridade moral, ou só através da prece. Eu preciso, como se fosse a parábola do bom samaritano, que ele usa todos os recursos possíveis para ajudar aquele próximo. Então, o meu recurso não pode só estar somente na prece. O meu recurso tem que ser tudo aquilo que for possível, dependendo do momento, da onde estou, se eu estou próximo ou não, para poder fazer a ação de caridade. Eu não posso somente me apegar à caridade moral, porque senão eu posso falar, não, aqui em casa eu estou rezando por todo mundo e está tudo bem. E não é bem assim. Eu entendi, Lu, o que você disse. É assim, né? A gente pode rezar pelas pessoas, mas a gente pode fazer muito mais do que isso, né? Senão fica cômodo, né, Lu? Exatamente. Eu só rezo e peço para que Deus faça o resto, né? Exatamente. Lá na parábola do bom samaritano, o samaritano encontrou, né, um rapaz que tinha sido assaltado por um caminho, e ele levou para uma estalagem, pagou a conta, né, Lu? Exatamente. Ele socorreu, ele, né, deixou a pessoa amparada, né? Ele não foi lá e joga 10 reais aí em cima do cara e tá bom, né? Exatamente. Ele se doou, né, Lu? Ele se doou, exatamente. Ele fez tudo aquilo que foi possível dentro da condição dele para ajudar o próximo. E assim, ninguém está aqui pedindo que você vá usar a mesma situação, não é isso, mas vai depender do seu momento, da onde você está e aquilo que você vai sentir principalmente. Se você não sentir que aquela pessoa precisa de um ato de caridade, você pode estar fugindo, né? Você pode fugir ali pelas beiradas, a falar, não, aquela pessoa ali, não sei. Então, é importante você sentir isso, né? A ação, o convite. Naquele momento, eu preciso ajudar aquela pessoa, eu preciso ajudar falando. E aí vai independente de se vai ser uma caridade moral ou material. Vai depender muito do momento. Mas o que você não pode ser até é de deixar de fazer. É procurar sempre estar tentando, dentro dos seus limites, estar fazendo esse ato de caridade, que é a prática, né? Seria a prática. Então, quando você pratica, você chega à perfeição. E aí você pode se encontrar, se ver no momento espiritual que esse espírito vem narrar. A felicidade que ele tem quando ele narra falando de caridade. Ó, isso que o Luiz falou agora, né? Agora a gente está aqui lendo o Evangelho e falando.
né? Quem está aí, né, escutando, está pensando. Mas a prática é na hora que a situação acontece, né? Na hora que acontece, né, que alguém bate no seu portão, na hora que você sabe, tem uma notícia de alguém que está triste, que está desamparado, aí é a hora de praticar. Lu, tem também a caridade por palavras, né, Lu? E ele diz aqui que quando a gente vê alguém triste, alguém desanimado, é para a gente falar, ó, persiste, tenta de novo, eu já fui infeliz, mas eu acreditei no Espiritismo e agora sou feliz. Bacana isso também, né? É bacana, sim, porque é uma forma de você fazer um ato de caridade para quem está, de uma certa forma, para baixo, né? Vamos dizer assim, né? E isso é muito comum no nosso ambiente em casa, com algum amigo mais próximo, no ambiente de trabalho, é bastante comum, né? E vale ressaltar aqui, quando ele fala que eu conheci o Espiritismo, isso não quer dizer que o ato de caridade, quem faz, é somente os espíritas, né? Mas que ele teve a oportunidade de conhecer o Espiritismo. E através do Espiritismo, ele conseguiu entender a caridade como deve ser feita. Mas a gente sabe que há muitas pessoas que praticam a caridade sem mesmo identificar a caridade com religião, por exemplo. A gente sabe que há pessoas assim no mundo, né? Então, isso, você fazer a caridade com palavras é muito bom, você poder ajudar as pessoas dessa forma. Para encerrar esse capítulo, ele falou assim, da caridade por ações, e ele dá o exemplo das crianças. Ele fala assim, ó, quando você vê as crianças que estão perdidas no mundo, que estão prestes a sucumbir às tentações, fala para elas assim, Deus vos vê, meus caros pequenos. E repita isso com doçura, porque isso vai fazer germinar nas suas jovens inteligências e farei delas verdadeiros homens. Eu entendi aquilo que é para lembrar a criança, né, da existência de Deus, de que Ele nos ama, né, de que Ele espera mais de nós, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, Deus está vendo, parece que Deus vai te punir pela coisa errada, né, Lu? E é isso tudo que você falou, e como a gente já falou de crianças, né? E a gente sabe como é que a criança é, né? Então, além de você poder orientar a criança nesse contexto que Deus está vendo, mas também de uma forma que você mostre o exemplo na prática para ele, para que ele veja, para que ele perceba, né? Como que você pode ajudar o próximo, né? Você é mãe, eu sou pai, a gente sabe que às vezes na escolinha, quando é pequenininho, tem algumas coisinhas ali, né? A gente fala assim, olha, fulano foi lá e pegou de um negócio, ou tentou pedir lá um salgadinho e eu não quis dar, alguma coisa assim. É o momento de você ensinar a questão da caridade. Olha, né, vai ali, explica, ensina. Se tiver oportunidade, mostra como é que é. E aí você vai renovando esse amor já desde pequeno ali para a criança, para quando ela crescer, ela já entender um pouquinho mais. Exatamente. Tá bom. Muitos de vós dizem ainda, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio. Como também deixais estes grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia,
pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Ouvia, que ela vos dará bons conselhos. Por vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e dela recebereis a felicidade e a consolação. Quer comentar, Lu? Comento sim. Quando ele faz essa analogia, né, de que Deus olha a nós, né, como se fosse grãos de areia, né? Tem gente que se fala assim, tem tanta gente no mundo, né? Por que Deus vai prestar atenção em mim, né? E não é verdade. Deus olha para todo mundo, né? Porém, Deus dá algo para nós, e aí muita gente não entende o que é isso, que é o nosso livre-arbítrio, é o nosso poder de escolha, né? Então, a responsabilidade de que se eu quero avançar na minha condição moral e espiritual ou não, é minha. É minha. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, ele faz com que a gente tenha um estimulante para poder fazer essa jornada, né? Seja um estimulante para nós a gente conseguir fazer essa jornada, né? Que é a questão da fé, né? A fé divina. É a questão da fé divina, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, naquilo que ele passou, naquilo tudo que ele fez, porque ele é meu irmão, então eu também posso fazer em algum momento, né? E aí entra a questão da ação, né? A ação, eu tenho que agir de alguma forma. Porém, a escolha é minha. Eu que vou decidir se eu quero isso para a minha vida ou não, né? E aí Deus, ele fala, olha, você que sabe. Se você quer fazer isso para a sua vida ou não, e se você quer fazer agora ou depois. Haverá uma consequência. Você está preparado para aguentar essa consequência? Independente dela, se ela vai ser razoável ou não, se ela vai ser boa ou não, né? A responsabilidade é sua. É dessa forma que Deus nos dá essas condições, é dessa forma que Deus nos enxerga ali como grãos de areia. Olha, vai lá e faz, o caminho é esse. Se você quiser ir, tudo bem. Se não quiser ir, também tudo bem. Isso mesmo, Lu. Deus, ele é tão grande, né? Deus é o criador de todas as coisas, né? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, né? Fez tudo, fez os planetas, os sóis, né? Só que ao mesmo tempo que ele é tão grande, às vezes a gente tem a ideia mesmo de que ele está muito distante, né? Mas ele não está lá, né? Deus é tão grande que ele fez tudo isso e ele está em nós. E a gente se esquece disso, né? A gente vive cercado, né? Por essa energia criadora de Deus. Então, ele é muito grande, a gente não entende Deus, né? Um dia lá, quando a gente estiver lá pertinho de Jesus, a gente vai entender. Mas ele não está distante, ele cuida de todos nós, né? Ele perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros. Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente escolha como trilhar o nosso caminho, mas a lei de evolução é para todos. Então, assim, o nosso objetivo é ser bom, né? O nosso objetivo é ser espírito puro. Então, se a gente fica aqui batendo cabeça, fazendo maldade, né? Andando fora do que é esperado pelas leis morais, que nem o Luiz falou, tudo na vida tem consequência. A gente fala isso para as crianças, né? A gente fala, quando você faz uma coisa assim, tem uma consequência.
tem muito adulto que vive sem essa consciência, né? E vai atropelando a vida e vai se relacionando sem responsabilidade com as pessoas. Então, a gente está sendo convidado a uma vida com mais responsabilidade, com mais consciência, né? Para que a gente use o nosso livre-arbítrio da melhor forma, para que as nossas ações não façam mal para ninguém, né? Pelo contrário, né, Lu? Para que a gente pratique a caridade, que é o amor em ação. O amor em ação, exatamente. É pensar sempre no próximo. Independente do que eu faça, se eu vou fazer algo que mesmo que seja só para mim, isso vai trazer algum tipo de consequência para alguém próximo de mim? E você que é mãe, eu que sou pai, nós temos uma rede de relacionamento, será que vai trazer alguma coisa boa essa decisão que eu estou tomando? Então, você pensar, não só pensar em você, né, mas pensar na outra pessoa que está próximo de você, né? Isso é importante. Pensar no próximo, independente do que você vai fazer. Né? Exatamente. Pensar dessa forma. Porque você não está sozinho, né? Quando você falou aí de Deus, você falou de um astro, que para mim, para falar de Deus, é a melhor referência, é o Sol. O Sol brilha para todo mundo, né? Brilha para todo mundo. Só que tem pessoas que gostam de receber os raios do Sol, o calor do Sol, e tem pessoas que não, tem pessoas que se escondem. Mas o Sol, ele brilha para todos. Ele é uniforme, brilha para todo mundo. Exatamente. E aí o Evangelho nos dá uma última dica, última não, né? As dicas do Evangelho não acabam, mas que para a gente ouvir a nossa consciência. Todo mundo tem lá, né? Sabe? Quando a gente, né, termina um dia, a gente fala, puxa, como foi meu dia, né? Ou você pratica uma ação e logo a consciência vem e fala, oh, será que foi bom essa sua ação? Será que você não podia ter feito melhor? Né? Então, e ele fala também que a gente sufoca a nossa consciência opondo-lhe o espírito do mal. A gente deixa, né? A gente sabe que fez errado, mas a gente acha uma explicação. E tá errado. A gente precisa cada vez mais ouvir a nossa consciência, né? Para que a gente tome as melhores ações. Principalmente porque, assim, a consciência nossa, ela que nos avisa se a gente cometeu, ela nos ensina, é melhor falar, ela nos ensina se a gente deu o melhor passo ou não. Porque quando a gente faz alguma determinada ação, às vezes sem pensar alguma coisa nesse sentido, vem o remorso, que nada mais é que a nossa consciência nos apertando ali, olha o que você fez. Você podia ter feito diferente. Então, aquela dor que a gente sente, ela é, de uma certa forma, positiva. Né? Se a gente reconhecer ela, né? Ela é positiva, porque ela vai fazer com que a gente não tome esse tipo de postura novamente, né? E mais, ela pode ser a consequência de um ato de caridade, dependendo do que foi feito, se foi feito com outra pessoa, de eu ter a humildade de ir lá e pedir desculpas para a pessoa. Né? Então, a consciência, ela é assim, ela é sua amiga assim, de muito positivo. De muito valor, né, Lu? De muito valor. Escute sua consciência, não fica aí, né? Achando explicaçãozinha, deixa para lá. Não, né? Vamos pensar, vamos analisar. Encerrando o texto, ele nos fala assim, ó, que a bandeira que o general nos deu nesse momento é a máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. E que se a gente se reunir em torno desse sentimento do amor, né, de uns para com os outros, nós receberemos a felicidade e a consolação. Muito bom, né, Lu?
Aqui, resumidamente, ele está falando amai-vos uns aos outros. Né? Se a gente conseguir desempenhar esse papel através da caridade, pensando no próximo, exercendo o básico que a gente pode estar fazendo aqui, as nossas vidas e as vidas das outras pessoas serão muito melhores. Né? Imagina você, uma sociedade ou um país, conseguir deixar de lado o egoísmo material e poder distribuir o mínimo possível do supérfluo ali para aqueles que precisam, daqueles ricos essas pessoas ricas que têm. E aqui, quando eu falo de rico, não é só no rico na questão material, né? Em todos os sentidos, né? Mas puder distribuir isso, distribuir esse mínimo possível. Como é que você pode imaginar como seria nosso mundo, nossa sociedade? Seria muito melhor, seria muito mais fácil de se viver, né? Então, o convite é esse, nessa última parte que ele fala, olha, vamos praticar, amai-vos uns aos outros, né? Vamos fazer o básico da caridade, vamos exercer, né? O mínimo possível, mas vamos exercer, vamos fazer. A partir desse ponto, a nossa vida tende a mudar e muito. Pois é, gente, fica aí, né? O convite para o amor, né? Então, vamos começar exercendo dentro da nossa casa, né? Depois a gente vai estendendo para os vizinhos, para os familiares, até um dia que essa nossa sociedade seja nova, né? Regenerada, né? E bem melhor para todo mundo, né, Lu? É isso aí. Mais alguma coisa, Lu? Senão a gente vai encerrando. Não, seria isso daí. Acho que foi bem legal, bem proveitoso. Foi Deu ótimo. muito boas reflexões aqui. Isso mesmo, que nem eu falei no início. É um parâmetro para essa nova semana, tá? Então, que a gente leve essa bandeira do amor ao próximo, da caridade né, dos vários tipos. A caridade material, moral, por pensamentos, por palavras. Né? Muito bom a gente poder, como fala, não apenas sentir um pouco mais de Jesus, né? Espalhar ao nosso redor, né, esse sentimento de amor e de caridade aonde nós estivermos. Lu, faz a prece para nós. Faço sim. Primeiro agradecer o convite, né, desse evangelho aqui, e estou aberto aí para próximas oportunidades aí, caso seja necessário, tá bom? Deixa comigo, Lu. Assim, Lu, esse evangelho ele começou, né, meio assim, né? O que a gente faz? Vamos fazer um evangelho. E aí eu comecei a chamar o pessoal, tal, e esse isolamento não acaba, né, Lu? É verdade. Enquanto a vacina não sai, enquanto as situações não melhoram, aí a gente volta a convidar os amigos para nos ajudar nesse trabalho. Com certeza, mas está sendo bem positivo. É isso bem mesmo. Proveitoso isso. Então, vamos agradecer aí essa oportunidade que tivemos, nessa reflexão, que a gente possa ter aprendido mais com esse texto, né? Possa estar incluindo isso no nosso dia a dia, em nossas casas, em nosso local de trabalho. Pedir para que os próximos governantes que venham aí ocupar o cargo possam estar olhando realmente de uma maneira humana a nossa população, a nossa sociedade, que possam realmente estar ajudando de alguma forma. Pedir ao nosso mestre que olhe para nosso planeta, para as pessoas que estão hoje com alguma enfermidade, que o Jesus possa estar tocando o coração dessas pessoas, trazendo alívio, trazendo paz para todas as doenças que sempre aparecem em nossos caminhos, sempre junto do nosso mestre Jesus, sempre com muita fé em Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Lu. Imagina, eu que agradeço. Um beijo para você e para todo mundo. Manda um abraço para o Ju. Tá bom, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. A gente vai se vendo aí, tá bom? Boa semana para todos. Beijo para as meninas, Lu. Tchau. Tchau, Lu.